Atos, capítulo 3. Estamos caminhando no estudo da palavra de Deus, no livro de Atos, durante esse mês e o próximo mês. Vamos pensar, então, sobre a Igreja de Jesus, o início do trabalho da Igreja de Jesus. Nós iniciamos na quarta-feira, hoje de manhã, o pastor Neto trouxe a segunda mensagem. E agora, em Atos 3, vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 1, leremos até o verso 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Senhor, nós estamos aqui neste momento com a Tua palavra, ó Deus, que foi lida neste momento. E pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Tenha misericórdia, nos abençoe, que nós possamos, ó Deus, estar neste momento ligados com aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. E tão somente o Seu nome seja glorificado e o homem seja esquecido. No nome de Jesus que oramos. Amém. No início da Igreja de Jesus, os discípulos tinham passado o Pentecostes e na pregação de Pedro já 3.000 pessoas já haviam se convertido, e como nós vimos hoje de manhã com o pastor Neto, então eles estavam andando, vivendo os primeiros passos da vida cristã, do Evangelho, e vivendo para Deus e fazendo a vontade do Senhor, aprendendo também como lidar com as situações e como viver para Deus. Eles estavam iniciando esse trabalho quando eles vão ao templo orar. Uma coisa muito importante para os discípulos é que, mesmo numa nova vida com Jesus, eles não abandonaram a santa tradição do povo judeu de orar. O povo judeu orava, pelo menos nesse contexto, pelo menos 3 vezes por dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Era costume que os homens fossem para o templo, então, nesses 3 momentos, oravam a Deus. E nós queremos destacar alguns pontos importantes sobre a vida de João e Pedro aqui neste contexto. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é exatamente isso, a vida de oração deles. Eles aprenderam com Jesus a importância de ter uma vida de oração. Eles aprenderam com Jesus que aquele que busca orar, que aqueles que buscam a palavra de Deus, que aqueles que buscam a comunhão com Deus, ele é capaz de presenciar e experimentar milagres vindo de Deus. A igreja que ora, a igreja que sabe que precisa ter uma vida de oração, é uma igreja abençoada. Nós louvamos a Deus porque na época da pandemia, quando a igreja estava fechada, ninguém poderia vir para a igreja, nós víamos pregar, era algo muito estranho, porque nós chegávamos para pregar aqui e só estava lá 2 pessoas tomando conta lá, 2 pessoas
uma ou outra pessoa para fazer o momento de louvor, e nós viemos aqui pregar, e a gente pregava olhando para os bancos. Nunca se converteram esses bancos. A gente fazia até apelo, mas a gente não via os bancos levantando as mãos. Mas a gente sentia falta de gente, de pessoas. E aí, quando a gente viu aquele contexto que nós estávamos vivendo, o pastor Neto falou assim, vamos fazer alvoradas de oração. Durante uma semana. Essa semana nós fizemos. Então, todo começo de mês, durante uma semana, de segunda a sábado, nós orávamos das 6 às 6:30. Fazíamos a transmissão e as pessoas poderiam vir de casa e orar conosco, a igreja orando. A igreja se reunia através do YouTube e nós orávamos a Deus. E a experiência foi tão boa que, graças a Deus, a pandemia foi embora, mas a alvorada continua. Quando terminou aquela época de pandemia, e nós tivemos uma alvorada aqui, o pastor Neto, olha, acabou a pandemia. As pessoas podem vir para a igreja. Vocês querem parar ou vocês querem continuar? E todos nós falamos, nós queremos continuar. Porque nós aprendemos como é precioso orar a Deus. Como é precioso estar na presença de Deus, orando e colocando as nossas vidas, as nossas famílias na presença do Senhor. E Pedro e João ensinam isso para nós, porque eles aprenderam com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus se colocava sozinho e passava a noite inteira orando a Deus, buscando a presença de Deus. Quando perguntaram a Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, o inglês, e disse a ele, qual é o segredo do sucesso do seu ministério, pastor Charles Spurgeon? Ele falou, oração, oração e oração. Fizeram a mesma pergunta para o pastor Billy Graham, e ele disse o seguinte, como que pode o pessoal, os congressos que você vai, muita gente se converte, e ele leva a pessoa debaixo do palanque, ele pregava, eles faziam um palanque no estádio, e embaixo do palanque tinha 50 pessoas de joelho orando a Deus enquanto ele pregava. A igreja que descobre a preciosidade da oração e entende que oração não é um ministério, é o ministério. Nenhum ministério da igreja pode ter sucesso sem vida de oração. Nenhuma igreja pode ter sucesso se a liderança dessa igreja não entender quão precioso é orar. E esses homens oravam. Eles buscavam a Deus, eles tinham comunhão com Deus. Por isso que eles nos ensinam que devemos ter uma vida comprometida de oração. Não orar somente quando você vem à igreja ao domingo. Não orar só na quarta-feira. Não orar só nas alvoradas em que você tem as suas necessidades e lança aqui os seus pedidos de oração. Você tem que ter uma vida de oração, orando, intercedendo, buscando, falando com as pessoas, orando pelas pessoas. Você tem uma ferramenta hoje poderosa, poderosa. Você pode ligar para qualquer pessoa e dizer assim, eu quero orar com você. Faça uma oração, peça por ela, peça pela sua família. Nós tivemos uma experiência, dia desses, que fomos visitar uma irmã no hospital e tinha uma outra senhora que tinha perdido o neném, e ali foi feita uma oração pelas pessoas que estavam ali, e quando nós fomos embora, aquela pessoa ligou para o esposo e disse, eu estou melhor. Nós oramos aqui e eu estou melhor. Ora que melhora. Ora que melhora. É muito importante a oração. Em segundo lugar, eles tinham uma vida de exemplo. Veja só o que o texto diz. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele olha atentamente, esperando receber alguma coisa. Era estratégico colocar os mendigos na porta do templo, porque se entendia que alguém que vai entrar no templo para orar é uma pessoa que está quebrantada,
uma pessoa que está sensível. Então, esperava-se, então, vamos colocar esse mendigo, esse aleijado ali, sentado ali, para que ele pudesse, então, receber esmolas. E é interessante, porque nós aprendemos aqui que não é possível ter uma vida de oração, amar a Deus e não olhar para o próximo. Não é possível dizer que nós amamos a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, se a primeira coisa que nós aprendemos de Jesus, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos ter sensibilidade e olhar a necessidade das pessoas para que o Evangelho, então, seja expandido. A melhor forma de você demonstrar o seu amor à pessoa é você ver a necessidade dela, é você orar por ela e você ser efetivo numa ajuda a ela, seja de qualquer coisa que você puder fazer, qualquer ação que estiver ao seu alcance, que você possa fazer para abençoar a vida daquela pessoa. E aqueles homens aprenderam com Jesus que servir a Deus deve ser servido de forma que nós também possamos servir ao próximo. E eles estavam ali e buscavam, então, viver uma vida como Jesus viveu. João e Pedro, os outros apóstolos, estavam aprendendo que eles precisavam entender que as pessoas tinham que ver Jesus na vida deles. Paulo vai dizer isso. Paulo diz para nós em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que eu e você precisamos ser imitadores de Cristo. E ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando Paulo diz, sede meus imitadores, Paulo está dizendo o seguinte, é possível servir a Jesus, é possível imitar a Jesus, é possível viver uma vida plena, fazendo a vontade do Senhor, mesmo com lutas e dificuldades, e fazer com que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus. As pessoas olham para nós e elas precisam ver Cristo, precisam ver o seu amor, precisam ver a sua graça, precisam ver a sua misericórdia, precisam ver em nós o caráter de Deus. Se nós estamos aqui e dizemos que somos filhos de Deus e podemos então, somos salvos, temos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, será que nós podemos dizer para as pessoas, olhe para nós, olhe para nós, porque se eu e você pensarmos que nós não podemos ser exemplos, então nós precisamos aceitar Jesus como Salvador, irmãos, e Senhor da nossa vida. As pessoas só podem ver Jesus através da sua vida que você diz que é crente, que recebeu Jesus como Salvador e busca uma vida de santificação. Não tem como você dizer para as pessoas, olhar para os seus filhos, olha, faça isso, faça aquilo, e você não poder dizer para elas, não olhe para mim. Os seus filhos têm que olhar para você. Você tem que ser exemplo para os seus filhos. Você tem que ser o exemplo para a sua esposa. Você tem que ser exemplo para o seu esposo. Você precisa compreender e entender que os seus vizinhos têm que olhar para você e ver uma pessoa que tem a graça de Jesus. Mesmo que ela não saiba o que é a graça de Jesus, mas que ela possa ver você e ver uma pessoa especial, uma pessoa que tem o Senhor como Salvador e Senhor. Será que nós podemos fazer isso? Será que você, como um patrão, os seus funcionários podem olhar para você e você vai dizer para os seus funcionários, olhem para mim, sigam o meu exemplo. Esse é o desafio. Só que hoje há um grande abismo entre o discurso e a vida. É por isso que nós precisamos ser exemplo e buscar isso através da nossa vida santificada a Deus. E esses homens podiam fazer isso, porque eles realmente andavam servindo, comprometidos com o Senhor, com uma vida de oração e observando aquilo que Jesus fez, para que eles pudessem, então, fazer. Eu lembro de uma história de um missionário que foi numa tribo indígena, há muito tempo, e ele
chegou lá e ele começou a ensinar a Bíblia para os índios. E foi ensinando a Bíblia e falando como era Jesus, e como Jesus agia, como era o comportamento de Jesus, como Jesus era amoroso, como ele buscava ajudar as pessoas, como ele ouvia as pessoas, ele ensinava a palavra de Deus. E quando ele estava terminando, o cacique falou assim: esse homem viveu aqui. Ele já esteve aqui. Aí ele ficou assim. Não, inclusive ele morreu aqui, está enterrado aqui. Ele foi enterrado aqui. E aí aquele missionário ficou intrigado, aí ele ligou para a missão, e a missão falou assim: não, porque há 40 anos atrás tinha um missionário aí, um casal de missionários. Eles viveram aí. E morreram aí e foram enterrados aí, os dois, o casal. E os índios achavam que eles eram Jesus, porque viviam comprometidos com a palavra de Deus. Já pensou isso? As pessoas confundir você com Jesus pelo seu comportamento, pela sua forma de ser. Algo despertou em mim, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, lendo o texto e vendo os comentários bíblicos sobre os assuntos, e eu fiquei pensando que muitas vezes os nossos jovens, nossos adolescentes estão na igreja, estão trabalhando, estão envolvidos nos ministérios da igreja, e quando eles vão para as universidades, parece que dá um boom na cabeça de alguns deles. E parece que eles desligam a chave de ser cristão e começam a criar dúvidas. E começam a negar tudo aquilo que foi ensinado para eles. Nós sabemos disso, isso é uma realidade. E eu fiquei pensando, por que isso acontece? Será que nós, como pais, não estamos dando exemplo devido aos nossos filhos? Será que nós não temos imitado a Jesus e ensinado para os nossos filhos a palavra de Deus? Será que nós afrouxamos a nossa disciplina bíblica, espiritual, teológica, e os nossos filhos acabam vendo essa frouxidão nossa e acabam não buscando a Deus? Será que os nossos filhos olham para nós e vai dizer: meu pai, minha mãe vivem uma vida de qualquer forma, então para que eu vou ficar buscando? Nós precisamos observar isso, porque nós temos que olhar os nossos filhos, irmãos, e com toda a coragem e ousadia que o Senhor nos dá, e dizer: olhe para nós. Olhe para nós, olhe para a nossa vida. Eu lembro que eu fui visitar um irmão dessa igreja, e nós chegamos lá, ele estava no portão, a gente estava conversando, e nós entramos. Quando eu entrei na casa dele, o filho dele, adolescente na época, hoje já um rapaz casado, estava sentado no sofá, ou melhor, estava ajoelhado no sofá, a Bíblia aberta, ele estava orando. O pai, se encostasse uma agulha, explodia, né? De tanto alegre e feliz que ele ficou. Porque é isso aí. Nós semeamos na vida dos nossos filhos através da nossa própria vida. E nós precisamos olhar aos nossos filhos e ver que eles esperam que cada um de nós possamos vigiar. E você que é crente, transformado, deve ser alguém a ser imitado, porque você é alguém que imita a Cristo. Amém? Você deve ser alguém que imita o Senhor, você deve ser alguém que precisa ter a convicção e a certeza da sua salvação, e saber que você conhece a Jesus, mas que Jesus também te conhece. Não basta conhecer Jesus, tem que ser conhecido por Jesus. Tem que fazer as obras que o Senhor fez, e tem que ter no coração o Espírito que Jesus tinha, que é o Espírito Santo de Deus. Ter o selo do Senhor guardado e marcado no seu coração, para que você tenha certeza que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E esses homens eram sim. Pedro e João eram homens que estavam impactados com o Evangelho e impactava a vida das pessoas. Em terceiro lugar, era evidente o poder de Deus em suas vidas. Veja só a partir do verso 6.
Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. O mendigo pediu uma esmola e ganhou 2 pernas novas. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Por isso que nós podemos olhar para a vida de Pedro, que não tinha nem prata, nem ouro, mas sabe o que ele tinha? Poder. O poder de Deus estava sobre a vida de Pedro, porque ele recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, e o Senhor também prometeu que eles seriam revestidos de poder. O poder não estava em Pedro, não era de Pedro, era o Espírito Santo que agia através da vida dele com suprema autoridade. Pedro conhecia esse poder, porque ele mesmo foi transformado. Ele mesmo foi transformado, e essa transformação que Pedro teve, a primeira foi reconhecer quem ele era. E quem era Pedro? Um pecador. Alguém que disse que seria capaz de morrer por Jesus, e Jesus disse para ele: rapaz, tu vai me negar 3 vezes essa noite ainda, antes que o galo cante. E quando Jesus, lá no capítulo 21 de João, um dos textos mais lindos que nós temos ali, e Jesus sentado ali, fazendo mikvesh ali, né, peixe e pão assado, tal. Aí eles comem ali, nada de Mac, né, só o... E Pedro olha para ele, Jesus olha assim para ele, e chegou aquele momento cabal de Pedro. Aquele momento em que Jesus toca no nervo exposto de Pedro. E diz assim: Pedro, você me ama como eu te amo? Aí Pedro fala assim: imagina, nunca vou fazer isso. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama mais do que estes? E pela 3ª vez, Pedro fala para ele assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não sou capaz de morrer pelo Senhor como o Senhor morreu por mim. Eu não sou capaz disso. Sabe o que Jesus disse para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Mesmo sendo fraco? Sim. É porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é que o poder de Deus e a força de Deus atuam em nós. Então, quando nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, indignos, nós estamos próximos de Deus. E Pedro reconheceu isso. Ele sabia que ele era alguém que precisava ser trabalhado por Deus, foi trabalhado por Deus, foi mudado por Deus, e o poder de Deus estava sobre ele, e esse mesmo poder o Senhor promete à igreja quando ele diz, lá em Lucas capítulo 24, ele fala: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Esse poder viria por intermédio do derramamento do Espírito Santo, que o pastor Neto pregou aqui hoje pela manhã. Foi a inauguração da igreja. Jesus funda a igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E quando o Espírito Santo vem e é derramado sobre aqueles homens, e a partir dali acaba o medo, acaba as frustrações, e aqueles homens saem para fora e começam a pregar o evangelho de tal forma que 3.000 pessoas se convertem naquela manhã. É interessante, meus irmãos, quando nós olhamos que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Poder da transformação. Pedro disse ao paralítico: olhe para nós. E ele completou: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. É interessante, a gente vê Pedro
fazendo milagres. Mas você não vê João fazendo milagres. Você não vê João curando, ressuscitando. Você não vê João fazendo isso. Mas você vê uma vida poderosa de oração, de testemunho e de obediência a Deus. Porque o maior milagre que nós podemos realizar na vida da pessoa é ser instrumento de Deus para abençoar a vida daquela pessoa. E quando nós olhamos esse contexto e quando observamos, nós olhamos que João estava tão cheio do Espírito Santo que, embora os seus ministérios e dons são diferentes, tanto de Pedro como de João, não são iguais, são diferentes, os dois são usados por Deus para a expansão do Evangelho. O apóstolo João não tinha o dom de curar como Pedro, mas ele experimentara o poder do Espírito a fim de ser exemplo para os demais em todo momento da sua vida. E em todo momento ele foi alguém que pregou a palavra, viveu uma vida santa. Hoje a igreja fala muito de poder. Você anda nas igrejas, vê as placas, e eles marcam data para curar as pessoas, sexta-feira de milagres, e sexta-feira disso, sexta-feira de cura. Eu não conheci ninguém especial que diz assim, esse camarada tem um dom de cura. Eu já vi muitos milagres. Aqui nós temos muitos milagres. Eu vi milagre aqui. Eu vi milagre ali. Nós vimos e presenciamos muitos milagres de irmãos e irmãs que foram curados aqui. Tinha uma irmã aqui que estava o diagnóstico que tinha o câncer de mama. A igreja ora, a igreja orou. Essa irmã foi na igreja, foi no médico e o médico não encontrou nada. Nós vimos uma irmã que operou, passou por um tratamento severo também de quimioterapia e está aqui hoje cantando aqui, louvando a Deus. Nós presenciamos milagres. Mas um dia eu vi a história de um camarada que foi num congresso, numa reunião de pastores, e ele levou um cartãozinho que estava quase, a grosso modo, dizia Santo Milagroso. E ele distribuiu para os pastores. E ele marcava com os pastores, você me chama lá, eu vou curar as pessoas. A única coisa que eu peço é que o levantamento das ofertas aquele dia sejam todas dadas para mim. E tinha um pastor batista lá para o azar dele. E o pastor falou assim, rapaz, tu devia de estar na porta do Hospital do Câncer. É lá que você tinha que estar. Porque se eu tenho um dom desse, eu vou fazer aqueles médicos lá tudo ser mandado embora. Ia perder emprego. Porque eu ia curar todo mundo. Você não iria? Se Deus te desse isso? Mas Deus age, e eu creio muito que Deus age hoje através da igreja. Houve um tempo que era um tempo especial, mas eu creio que o maior milagre é o seu testemunho. É quando você prega a alguém. Eu conheci um rapaz que entrou numa igreja e ele precisava do emprego. E a empresa que eu trabalhava arrumou um emprego para ajudar ele. Ele estava dormindo na rua, a esposa dormindo na casa dos pais, ele não tinha emprego, e a família dela recebeu ela, mas ele não. E ele foi dormir na praça, debaixo do banquinho da praça, e aquele rapaz foi para a igreja, ele aceitou Jesus na igreja, e alguém que era membro da igreja, era síndica de um prédio, arrumou um emprego para ele de porteiro. E de porteiro arrumou na casa de uma família para a esposa dele trabalhar lá. E os dois na igreja, firme, orando na igreja, arrumaram uma casinha aqui, perto do Singapura, para eles morarem ali, e eles continuaram morando, ele continuou trabalhando de porteiro, e ela também trabalhando, e Deus foi abençoando a casa dele, foi abençoando a família dele, ele comprou um carrinho de milho. Então, nos dias de folga dele, e no horário que ele não estava trabalhando, ele vendia milho, aqui na estação. E ele foi vendendo milho, depois ele comprou 2 carrinhos de milho. E depois ele comprou 3 carrinhos de milho. Ele, a esposa e a filha mais velha, os 3 trabalhando. Ele fez concurso na prefeitura de São Caetano e passou. Olha só. Hoje tem a sua casa, suas filhas estão casadas, continua servindo a Deus.
esse é o maior milagre que tem, irmãos. Esse é o maior milagre que tem. Eu vi uma vez um senhor vindo para a igreja, um senhor caído, domingo, 8 horas da manhã, ele caindo na porta do bar, com sacolas do Joanim, provavelmente a esposa mandou ele fazer compra para fazer o almoço. Ele comprou, passou no bar, bebeu, ficou caído no chão, e a despesa dele no chão ali. E a esposa em casa esperando. E quando chegava em casa, batia na esposa. Os filhos choravam, ficavam entristecidos. Um dia aquela irmã foi para a igreja, aquela senhora foi para a igreja. Ela aceitou Jesus. E as irmãs da igreja abraçaram aquela senhora. E oraram com ela, ensinaram a palavra de Deus. E ela trouxe as crianças. E as crianças vieram para a igreja. As crianças participaram das EBFs da igreja, cresceu na igreja. O marido dela acabou indo para a igreja, aceitou Jesus. O Ministério de Homens abraçou aquele senhor e eles foram transformados. Agora, a mãe não chora mais na beira do fogão e nem os filhos estão entristecidos vendo a mãe apanhar do esposo. Mas todos louvam a Deus, porque Jesus passou a morar naquela casa. Isso é milagre. É o mais importante. E Pedro e João, dando o testemunho das suas vidas, puderam então, com poder, testemunhar daquilo que Jesus fez. Precisamos lembrar que o evangelho não consiste em palavras, sobretudo em poder. 1 Tessalonicenses 1,5 diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Convicção para se viver de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que agir sempre com a nossa mente, nunca com o nosso coração, nunca com o nosso sentimento. Nós aprendemos algo importantíssimo no Cada Homem um Guerreiro. Em 1 Pedro 4,19 diz: aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador. Significa o quê? Deve ir para Deus. Você deve ir para Deus e praticar o bem. Significa o quê? Fazer o que é certo, fazer aquilo que o Senhor manda, fazer aquilo que o Senhor quer, porque quando nós fazemos, Deus nos concede o poder para viver uma vida santa, vencendo realmente as batalhas espirituais e as batalhas carnais. É assim que nós damos exemplo, é assim que o poder de Deus trabalha na nossa vida. Um dia alguém chegou no pastor e disse: pastor, nós precisamos fazer um curso de batalha espiritual. Nós precisamos saber as estratégias do inimigo e conhecer aquilo que o diabo quer fazer em nossas vidas para que a gente possa se precaver, pastor. Então nós precisamos conhecer e estudar sobre demônios, sobre batalha espiritual, e eu preciso fazer isso. Como que nós podemos, pastor, aplicar Efésios, a armadura de Deus? Ensina para nós. E aquele pastor disse o seguinte: não precisa fazer curso não, irmão. Não precisa fazer curso. Quer vencer o diabo? Para de mentir. Olha que arma boa. Quer vencer o diabo? Para de fazer fofoca. Quer vencer o diabo? Para de falar mal das pessoas. Tira o ódio do seu coração, a mágoa do seu coração. Seja alguém maduro, que conhece a palavra de Deus. Seja alguém que busque fazer a vontade do Senhor. Sabe o que acontece? Quando você age assim, você não precisa fazer curso. Se você aprender a fazer essas coisas básicas, o diabo perde a matéria-prima que tem a sua vida para poder trabalhar na sua vida. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós resistimos ao diabo. E quando nós resistimos ao diabo, ele foge. É por isso que nós podemos ter o poder de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos fazer de acordo com a palavra do Senhor. O diabo coloca os seus agentes em volta do nosso coração, da nossa vida, justamente esperando uma fresta,
uma entrada para que eu e você possamos, então, cair e pecar. Nós temos que crescer, irmãos, amadurecer. Isso é muito importante. Quando eu era pequeno, existia um bonequinho que chamava Zé Bobo. Alguém lembra? Eu não queria falar, João. Eu não queria falar. Foi com o João, foi os irmãos. Mas era o João Bobo. Mas o que era interessante? Que o João Bobo não tinha nada de bobo. Ele era um boneco assim, e quando você batia nele, sabe o que ele fazia? Ele caía, e depois ele... A gente tem que ser crente João Bobo, irmãos. Quando alguém te der um tapa espiritual em você, que você caiu, ou carnal, e você cair, levanta. Não fica prostrado. Não permita que o diabo use as coisas deste mundo para estragar a sua comunhão que você tem com a igreja. A comunhão que você tem com o ministério que você tem na igreja. Aquilo que Deus deu para você fazer. Cresce, irmão. Em nome de Jesus, cresce. Amadurece. Nós estamos permitindo que o diabo, por coisas bobas, venha destruir o ministério que o Senhor nos dá na sua vida. Naquilo que Deus deu para você fazer. Porque alguém pisa no seu calo, porque alguém virou o nariz para você. Você está aqui por causa de quem? Por causa das pessoas ou por causa de Jesus? Por quem, irmãos? Então vamos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Deixe que as pessoas falem. Domingo passado nós dizemos aqui, cuida da sua comunhão com Deus, que Deus vai cuidar da sua reputação. Cuida da sua comunhão com Deus, que Deus vai reconhecer você e Deus vai abençoar a sua vida. Seja exemplo. O mundo carece de pessoas que sejam firmes na palavra de Deus, para que as pessoas possam querer se espelhar em nós, mas não é espelhar em nós, é olhar para Jesus. Porque quando as pessoas falam para nós aquilo que nós somos, a diferença que nós somos, sabe o que nós falamos? Cara, não sou eu não, é Deus, é a graça e a misericórdia de Deus. Eu não mereço nada, eu mereço o inferno, mas Deus tem abençoado a minha vida cada dia, porque mesmo com lutas e dificuldades, eu tenho buscado a Deus. E João era esse homem. Era um homem que buscava ter comunhão com o Senhor. Por isso que eu e você precisamos ter em nosso coração a intenção de fazer aquilo que é certo. Ir para Deus e fazer o que é correto. Não permita que o diabo destrua aquilo que Deus te deu. Não permita. Não permita isso. Em quarto lugar, aqueles homens tinham uma vida cheia de compaixão. Eles interromperam o exercício espiritual deles 3 vezes ao dia para abençoar a vida daquele homem, para estender a mão daqueles homens. Eles agiram assim. Eles não fizeram como a parábola do samaritano, lembra? Passaram de largo porque tinham que ir para a sinagoga, porque tinham que ir para a igreja. Às vezes, nós precisamos parar e olhar para quem está do nosso lado e estender a mão para abençoar a vida das pessoas. E dar um pouco daquilo, e dar aquilo que nós temos. Lembra? Pedro falou, o que eu tenho, eu te dou. O que você tem? 2 vizinhas viviam brigando numa fazenda. E uma ia lá, estragava a plantação da outra, tal, e fazia uma bagunça, tal, e a outra que era cristã, sempre queria ter uma boa amizade, mas por algum motivo aquela outra senhora não queria amizade, tal, e um dia aquela senhora raivosa pegou uma caixa de sapato, encheu de estrume, colocou lá, amarrou num lacinho presente e mandou entregar lá na casa daquela senhora. Aí quando aquela senhora cristã abriu a caixa, olhou a caixa e puxa, nós vamos fazer amizade, né? Aí ela abriu, sente, né? Aquele cheiro terrível, né? Aquele odor terrível de estrume. E ela pegou aquilo, jogou fora, foi lá no jardim da casa dela, pegou um monte de flores assim, tal, e pegou aquelas flores bonitas, fez um laço, pôs num pacote
e pediu para o rapaz que trabalhava com ela lá levar para aquela senhora. Escreveu um bilhetinho, colocou lá e entregou. Quando aquela senhora pegou aquele pacote, pensou, a caixa de estrume voltou. Quando ela abriu, só tinha flores. E aquele cheiro gostoso encheu a casa. E ela pegou o bilhetinho e leu, cada um dá o que tem. O que você tem dado? Flores ou estrume? Vale a pena a gente pensar nisso. Quem dá flores é porque recebeu de Jesus flores. Quem não dá flores é porque recebeu aquilo que o diabo tem colocado em seu coração e a sua própria natureza caída faz. Nós precisamos ter uma vida de compaixão e zelar pelas pessoas e abençoar a vida das pessoas. E finalmente, mas não menos importante, eles viram e realizaram um milagre irrefutável. Irrefutável. O texto vai dizer para nós, imediatamente, e pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta da Formosa, a porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. O milagre, a milagrosa cura do coxo, foi um fato público, verificável e irrefutável. O homem curado nasceu coxo e ele tinha mais de 40 anos. Todos os dias ele era colocado à porta. Portanto, ele era conhecido de todos. Todos o conheciam. Sua cura foi um testemunho irrefutável do poder de Jesus e uma prova da sua ressurreição dentre os mortos. A cura foi em nome de Jesus, porque Pedro falou em nome de Jesus. A cura foi realizada mediante a fé de Pedro, porque aquele homem nem sabia do que ele estava falando. Por isso que nós podemos e devemos ter fé para realizar a obra de Deus. Da mesma forma que Jesus transformou as nossas vidas, da mesma forma que Jesus transformou o nosso coração, a nossa família, Ele quer transformar a vida de outras pessoas. E para que isso seja realidade, eu e você temos que ter fé que Deus pode e vai usar as nossas vidas para abençoar a vida de outras pessoas. Pense nisso. Claramente, foi a fé dos apóstolos que fizeram aquele homem dar um salto. O paralítico, ele viveu muitos anos, ou alguns anos, mas ele voltou a morrer. Ele voltou a morrer. Muita gente é curada, mas na história da nossa vida, ninguém fica para semente. Todo mundo vai morrer. A menos que Jesus volte. Né? A menos não, Jesus volta nesse tempo. E ninguém aqui vai morrer, todos seremos arrebatados. Em nome de Jesus. Mas se isso não acontecer, nós vamos morrer. E nós vamos morrer e vamos para o céu, que é o nosso lar. E nós devemos pregar este evangelho, irmãos. Pedro continua o texto e ele vai dizer lá na frente, no verso 19, portanto, arrependem-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Quando aqueles homens ali do templo viram aquele homem que foi curado, eles questionaram a Pedro, e Pedro então começa a pregar novamente a mesma mensagem que ele prega no capítulo 2, e ele fala algo muito importante. Vocês que não têm Jesus, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Salvador e Senhor das suas vidas. Para que o poder de Deus esteja sobre a sua vida
e através da sua vida, Ele possa alcançar toda a sua família. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma vida que realmente reflita o amor, o caráter e o poder de Deus sobre a nossa vida. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você por um momento. Quero convidar você que recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor e que reconhece que tem deixado que este mundo possa dominar você de alguma forma, em alguma área da sua vida, mas você quer nesta noite, reconhece, entendendo a mensagem que foi pregada, que você quer pedir a Deus perdão, renovar o seu compromisso com o Senhor. E se você quiser fazer isso, ore comigo assim no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, que a minha vida seja uma vida como a vida de Pedro, como a vida de João. Ó Deus, que eu seja instrumento do Senhor para manifestar o Teu poder, a Tua graça. Ó Deus, levando o Teu Evangelho e sendo instrumento de milagre na vida de outras pessoas. Ó Deus, limpa o meu coração, tira toda a mágoa, todo rancor, todo ressentimento, tudo aquilo que atrapalha, Senhor. Limpa, ó Deus, o nosso coração. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos ainda de olhos fechados. Se você reconhece que você precisa aceitar Jesus como Salvador, eu quero convidar você, aliás, eu quero desafiar você, que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, nesta noite, levantar a sua mão e dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador. E se você quer receber Jesus como seu Salvador, você também que está na internet, ore comigo assim: Senhor, eu reconheço que sou pecador e que eu não tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Mas nesta noite, Senhor, eu quero receber Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. E quero, ó Deus, que o Senhor use a minha vida para abençoar outras vidas. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço em nome de Jesus. Estamos todos de olhos fechados. Se você nunca fez uma oração como essa e faz ela nesta noite, recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você que está em casa também, se você quer reconhecer Jesus como Salvador e quer declarar isso, entre na descrição do link aí do vídeo, dê o seu nome, coloque o seu contato. Nós teremos a maior alegria em poder te ajudar nesse processo tão abençoado. Muito obrigado, a Deus. Continua a nos guardar e nos abençoar. E cada vida que aqui está, se tem alguém ainda que não reconheceu o Senhor como Salvador, que essa noite ainda, ó Deus, antes de dormir, possa reconhecê-lo. Nós louvamos e oramos no precioso nome de Jesus. Amém.